virei. Espera um pouquinho, pronto. Começando a gravação do penúltimo curso, palestra do curso Literatura de Juiz de Fora, com Nazaré Laroca, sobre Dona Cleonice Rainho. Com vocês, presidente da Academia. Boa noite a todos, é sempre um prazer recebê-los aqui, tanto aqueles que estão frequentando os nossos cursos, como os visitantes esporádicos que vêm prestigiar os seus amigos. Então, nós vimos que nesses últimos 7 minutos, realmente várias pessoas chegaram, o fã-clube da Nazaré está aí em peso, e ela merece toda a torcida, todo o nosso aplauso. Eu tive o prazer de privar com a Nazaré na universidade por muitos anos, depois no Centro de Ensino Superior, continuando aqui na Academia, e é sempre muito agradável ouvi-la com suas substanciosas alegações literárias. E falando de Dona Cleonice Rainho, sem dúvida, é um outro prazer muito grande, que foi sempre uma pessoa que teve grande influência nos meios culturais de Juiz de Fora, e muitos de nós, eu acho que quase todos, participamos, né, da vida cultural com a Dona Cleonice Rainho, seja na universidade, seja na Academia Luso-Brasileira. Então, dando prosseguimento ao nosso curso, passo a palavra à nossa diretora de eventos para dar os encaminhamentos para a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Faço minha audiodescrição, ainda mais quando comentamos que a Academia tem um programa de inclusão. Sou Clara, tez clara, uso óculos grandes, sempre os lábios coloridos de vermelho. Estou no meu quarto, com a janela colonial do lado esquerdo, uma TV ao fundo, na mesa de trabalho, e saúdo a todos nessa noite, passando para a Flávia, antes de apresentar a Nazaré, comentar qual será nosso próximo evento, nossa próxima aula. Com você, Flávia. Boa noite a todos. Obedecendo aí a autodescrição, eu sou uma pessoa com tez branca, cabelos grisalhos, hoje estou usando óculos de aro vinho, estou com uma blusa preta e branca, estou num recinto com ao fundo uma parede cinza, não tem nada para não ofuscar minha beleza. Como a Marisa disse, nós agora pela frente só temos mais uma palestra, que será o palestrante será o Guilherme Salgado Rocha, que está conosco aqui, que vai falar sobre Luiz Fernando Rufato. Então, na próxima quarta-feira, dia 10, o escritor em foco é o Luiz Fernando Rufato, apresentado por Guilherme Salgado Rocha. Boa noite. Obrigada, Flávia. Por hora, passo a apresentar a palestrante da noite. O currículo que eu chamo de que é a Nazaré, é um currículo vastíssimo, um currículo que nos deixa até encabulados. Como a pessoa consegue fazer tanto em tão pouco tempo? Mas Nazaré nasceu no 7 de maio, deixa eu deixar aqui a Aninha entrar, no dia 27 de maio de 48, em Juiz de Fora, filha do senhor José Jorge Carvalho e de Germana, toda hora eu tenho que deixar entrar, dá problema, Germana Fernandes de Carvalho. Ela é viúva do querido José Antônio Sica Brás, nosso amigo, né, Laroca, e mãe do Lucas e da Flávia. No final dos anos 60, a Ana publicou poemas no suplemento Arte e Literatura, sob edição do Guima, no Diário Mercantil Juiz de Fora, membro da Academia Juiz de Fora de Letras, na cadeira 33, desde 2001. Esperantista, desde 2003, ativista do movimento esperantista por amor à língua da fraternidade. Fez o curso de doutorado em letras na UF, Universidade Federal Fluminense, na mesma que eu fiz, sob aspecto verbal em Esperanto, mesmo após sua aposentadoria na UFJF, o que é extremamente meritório.
Mestre em Linguística e Filologia Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 79. Doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense, a nossa UF, em 2009. Professora aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-professora titular do antigo curso de Letras do SES, do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Autora de livros de gramática, linguística, livros de poesia em língua portuguesa e esperanto. Coautora do método de ensino de português para estrangeiro. A Sônia está aqui presente hoje. Seja bem-vinda, Sônia. Em outubro de 1988, a convite da Universidade Sofia de Tóquio, Japão, juntamente com as coautoras do método, os professores Nadim Ibarra e Sônia Maria da Cunha, deu aulas de português para estrangeiros durante um mês nas universidades de Tóquio, Osaka, Kyoto e Nara. Em julho de 2013 e 2016, frequentou o NASC, curso de verão norte-americano de Esperanto, na William Pitt University, em Raleigh, não sei falar esse nome direito, Carolina do Norte, United States of America. Como esperantista, viajou muito pelo mundo, participando de congressos nacionais e internacionais, em cidades como Roterdã, maravilhosa, na Holanda, em 2008, Bialystok, terra natal de Dr. Zamenhof, criador e iniciador da língua Esperanto, né? Hoje na Polônia, em 2009, Havana, Cuba, em 2010, Hanoi, Vietnã, em 2012, Buenos Aires, da Argentina, com palestra em 2014, nossa, é tão grande, e vários outros eventos. Tem o seu nome marcado na história com o seu poema, com o seu livro Poesia, que eu tive a honra de ser prefaciadora, junto com a Terezinha Sé e com o Gilvan, em 2000. E a Nazaré tem poemas sem endereço, com prefácio só do Gilvan Procópio Ribeiro, coautoria com a Nadine, no livro maravilhoso, que eu citei o curso, que é Aprendendo Português do Brasil, um curso para estrangeiros, que foi publicado em Campinas pela Pontes Editora, em 1992. A Maria, professora, doutora, Maria Lazarete Carvalho Laroca, tem Travessia do Poema, que é lindo, Juiz de Fora, Funalfa, Campinas, Pontes Editores, prefácio da Cláudia Paixão Coutinho. Ana fez também Penserói, Poemas em Esperanto, Campinas, prefácio Paulo Sérgio Viana. Tem um capítulo sobre pontualidade do livro Transitividade, Traço e Traço, junto com a Jussara Abraçado e o Eduardo Kein, que é organizador. Niterói, editora da UF, isso foi em 2014. Ela tem também um texto lindo, Questão de Pássaros, Birda Grund, em Esperanto. Poemas bilíngues, Rio de Janeiro, editora Lawrence, prefácio do Paulo Nascente. Faço, ao citar em Esperanto, homenagem ao nosso mestre de Esperanto, que é o professor Pacini, que precisa de nossas orações nesse momento, não é? Ainda, participação em antologias, como uma organizada por mim e pela querida Leila Barbosa, que está aqui presente, que é Letras da Cidade. Participou do Brasília Esperanto Parnaso, com a Cila Chaves e Neide Barros, no Rio de Janeiro, em 2007, com poemas dela em Esperanto. Os 100 melhores poemas de Toque, poesia no Twitter, que a Ana ainda tem essas incursões no Twitter, nas redes sociais, que eu acho incrível como é que ela consegue fazer tanto. Um Olhar Poético sobre Juiz de Fora, é um livro nosso, da Leila e meu, com ilustrações da Valéria Faria, na Funalfa, em 2013. Belíssimo o texto dela. Os 100 melhores poemas, que eu já disse, do Twitter, Beletra Almanacô,
número 13, da Editora Mundial, Nova York, Estados Unidos, são contos em Esperanto. Juiz de Fora, Oloá, um trabalho da nossa querida confreira Maria Helena Sleutz, e que é pela Grifo, em 2015. Canissai Antológia. E esses nomes, se eu falar errado, não, me perdoa 200 mil vezes, mas são nomes tão lindos. Najikaniza, 2018, antologia em húngaro. Eu nunca tinha falado húngaro. 29, são 9 poemas traduzidos do Esperanto para o húngaro, pelo esperantista húngaro Zbat Tibor. Antologia em Esperanto, textos e retratos de 16 esperantistas internacionais. Poema em Esperanto publicado em revistas do Brasil, La Lampiro, da Turquia, Turquestelo, da China, PSOE. Poemas em Esperanto no site Verkoi, Produções Artísticas em Israel. E ainda, nós temos uma lista tão grande, tão grande, tão grande, que eu lembro a vocês que a Ana foi menção rosa ao primeiro Festival de Poesia de Mariana, que foi o Fest Poema, em 71. Primeiro lugar no Poema Tempo, troféu Júri Popular, do primeiro concurso nacional de poesia Vinícius de Moraes, para servidor público. Classificação no concurso da Academia Juiz de Fora de Letras, o prêmio é Criatividade, foi lindo. Poético musical com participação da Mostra Poética em 1986, menção rosa. Poesia no concurso literário Felipe de Oliveira, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Poema Vereda, premiado com uma viagem a Porto de Galinhas, da participação do Filiporto, e assim vai, sem contar que a Nazaré tem um site, tem uma produção contínua, que quem quiser conhecer melhor é só acessar as redes sociais. Com vocês, e com grande orgulho, a nossa grande acadêmica, Nazaré Larroca. É com você, Nazaré. Boa noite aos presentes no terceiro curso de Literatura de Juiz de Fora, acadêmicos, amigos e familiares de Dona Cleonice Rainho. Cumprindo o protocolo do projeto de inclusão, eu vou fazer uma breve autodescrição. Sou morena, tipo mignon, ou melhor, tipo mínimo. Eu tenho um rosto oval, já marcado pelos 75 anos a se completarem no fim deste mês. Uso óculos, cabelos muito curtos, avermelhados por tonalizante. Estou com uma blusa estampada, cores variadas, estampas geométricas. Estou na minha sala de jantar, ao mesmo tempo sala de trabalho. Ao fundo há uma mesa com uma bombonier verde e um quadro com uma gravura sobre ouro preto, sob assinatura, assinado por Carlos Brache, o nosso Carlos Brache. Como membro da Academia Juiz Forana de Letras, é uma honra falar sobre a querida e saudosa mestra Cleonice Rainho, educadora, poeta, escritora, fundadora da Associação de Cultura Luso-Brasileira, que esteve sob sua presidência durante 25 anos, de 1955 a 1980. Professora emérita da UFJF, cidadã honorária de Juiz de Fora. Além de ser uma honra, é um preito de gratidão. Eu sou uma eterna aprendiz de Dona Cleonice Rainho, porque ela foi minha professora durante 2 vezes, em 2 momentos distintos da minha vida estudantil. Então, vamos a Dona Cleonice. Cleonice Rainho está presente em Juiz de Fora. Ela tem seu nome numa rua, no bairro Aeroporto, além de ter sido homenageada numa escola para crianças. Creche Municipal Cleonice Rainho, no Centro Educacional, bairro Jardim Cachoeira. Estou certa que seu nobre espírito está feliz, porque ela amava, sobretudo, as crianças, para as quais escrevia com muito carinho. Ao ler algumas poucas de suas 30 obras ou mais, nesses últimos meses,
confesso que me senti como um pescador de estrelas num mar de poesia. Em cada obra, seja poema, romance, conto, novela, literatura infantil, a poesia está presente na forma, no fundo e também nas entrelinhas. Como disse a linguista Ingeborg Koch, no seu livro Desvendando os Segredos do Texto, a constante caça ao sentido caracteriza a espécie humana. O sentido do texto, então, ele está na inter-relação, na interlocução entre texto e sujeitos ou co-enunciadores e o contexto. Cabe, assim, a cada leitor desvendar os segredos dos admiráveis textos de Cleonice Rainho. E as obras da Cleonice Rainho merecem uma nova edição. E ela foi minha colega também na UFJF, além de ter sido minha professora na Escola Normal Oficial, a antiga Escola Normal. E, em 1965, eu era aluna do 2º ano do curso de formação de professores, e na Semana da Normalista, aos 16 anos, eu fiz a minha primeira prova. Com licença, Arlindo Tadeu Hagen, o nosso trovador maior, eu fiz uma trova ditada pelo meu coração para a dona Cleonice Rainho. A trova diz assim: meiga, sábia, maternal, sem nenhuma gabolice, literata sem igual. É assim, dona Cleonice. Então, era o que eu sentia, e Tadeu, a prova, né, Tadeu? Meu coração sentia, e eu pressentia que estava diante de uma grande escritora, né? Aos 16 anos. Então, como é que eu descobri essa trova onde? Na monumental biografia de dona Cleonice Rainho, feita pelo escritor acadêmico Vanderlei Luiz de Oliveira, presidente da Associação de Cultura Luso-Brasileira. A obra tem 70 páginas. Nazaré, ele está presente. Oi, Marisa? O Vanderlei está presente, seu filho acabou de entrar. Ah, que bom. Que bom, o Lucas está aí, o Vanderlei também. Então, o Vanderlei fez uma obra monumental. O título é assim: Cleonice Rainho, A Busca e o Encontro. Uma biografia, Juiz de Fora, Funalfa, 2010. Também cumpre mencionar outras obras do biógrafo Vanderlei Luiz de Oliveira, em homenagem à escritora, em reconhecimento ao seu grandioso trabalho em prol da cultura luso-brasileira, a saber, do Vanderlei, Por Mares Nunca Dantes Navegados, 2006, e o Centenário de Nascimento, edição comemorativa, 1915 e 2015, obra publicada pela Associação de Cultura Luso-Brasileira, fundada pela escritora. Vejam que beleza. Dona Cleonice, então, sorridente, né? Então, essa é uma homenagem prestada a ela, que faria 100 anos em 2015. Né? Então, graças à generosidade do Vanderlei, eu tive acesso aos seus arquivos em PDF para facilitar minha pesquisa, porque eu não aguento pegar no livro, tão pesado que é, e dada a dor crônica do meu ombro, né, direito. Então, eu aproveitei as informações biográficas da escritora, né, nos arquivos, e também fiz minhas pesquisas particularmente, né, li meia dúzia de livros dela nesses últimos meses. Né? Então, minha total gratidão ao Vanderlei, a Luiz Oliveira, a sua esposa também, gentilmente me acolheu, Maria Helena de Oliveira, presidente da Academia de Letras da Manchester Mineira. Segundo o biógrafo, Cleonice Rainho, quando deixou a direção da Associação de Cultura Luso-Brasileira para dedicar-se integralmente à literatura, o governo de Portugal agraciou-a com a comenda Ordem do Infante Dom Henrique. Cleonice Rainho atuou ativamente na imprensa e nos movimentos culturais regionais e teve trabalhos traduzidos, segundo o biógrafo, para 10 idiomas. Então, ele cita, eu vou dizer os idiomas em que ela teve trabalhos publicados.
inglês, francês, espanhol, alemão, russo, chinês, japonês, holandês, dinamarquês e esperanto. Aí, gente, quando eu vi Esperanto, a língua internacional Esperanto, eu procurei o Vanderlei e perguntei, mas eu procurei pelos títulos de obras, não encontrei. Então, o Vanderlei telefonou para mim na última sexta-feira e disse o seguinte, que ele colheu essa informação na fonte, diretamente, nos manuscritos de Cleonice Rainho. Então, aí nós chegamos à conclusão que poderia ter sido uma crônica, um poema ou uma correspondência. Quer dizer, eu fiquei feliz de saber que Dona Cleonice Rainho também teve contato com o Esperanto, né? A língua da fraternidade é muito cara ao meu coração. E nessa conversa de hoje, eu pretendo fazer algumas considerações sobre a minha visão, né? A minha impressão de leitura de algumas obras dela. Então, vamos a uma breve biografia. Cleonice Rainho nasceu em Angostura, município de Além Paraíba, Minas Gerais, em 15 de março de 1915, mas fixou raízes em Juiz de Fora, aqui florescendo como árvore generosa, em doação permanente de flores literárias e frutos, dos quais podemos ainda sentir o sabor e o saber. Faleceu em 22 de maio de 2012, aos 97 anos de idade. Uma vida riquíssima, uma produção literária maravilhosa, uma grande educadora também, pedagoga. Cleonice Rainho foi casada com também escritor, cronista, Jaci Tomás Ribeiro, e teve 2 filhos intelectuais também, professores universitários, o meu amigo Luiz Flávio Rainho Tomás Ribeiro, aqui presente, professor de Sociologia aposentado da UFJF, e o já falecido político, professor Fernando Antônio Rainho Tomás Ribeiro, que desempenhou um importante papel no meio político, educacional e cultural de Juiz de Fora. Aí está presente a viúva Maria José Amaral, a quem agradeço a presença. Cleonice Rainho ocupou a cadeira número 15, sob a patronímica de Jaci Tomás Ribeiro, na Associação de Cultura Luso-Brasileira. Ele também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, autor de Arca de Noé, um livro de crônicas muito interessantes sobre assuntos variados, Arca de Noé. Aqui está a capa, é do Albino Esteves, a biblioteca que ficava no Parque Alfred. Você pode olhar, lembram-se? Vocês não vão lembrar, não, mas eu me lembro da biblioteca. Então, ele publicou, aqui ele colheu e inseriu crônicas interessantes, e que ele publicava em órgão da imprensa da sua terra natal, que era Cordeiro, Rio de Janeiro, e das cidades mineiras, Barbacena e Juiz de Fora. Segundo o biógrafo, a autora bacharelou-se em letras, licenciada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e também atuou como jornalista. Ela estudou em Portugal, foi bolsista por 1 ano em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Ela exerceu o magistério superior na antiga Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, a FAFILE, e lecionando didática especial de letras clássicas, e depois na Faculdade de Educação da UFJF, como professora de didática geral especial, bem como prática de ensino. Exerceu ainda, por muitos anos, a função de inspetora de ensino superior da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, lecionou literatura brasileira e teoria literária no antigo ICHL, da Universidade Federal de Juiz de Fora, cargo em que se aposentou. Foi também uma das fundadoras do Conselho Curador da FUNALFA, Fundação Alfredo Ferreira Lage. Ela iniciou sua carreira literária colaborando assiduamente na imprensa de Juiz de Fora e a seguir na de outras cidades, participando de movimentos culturais e literários, tendo recebido inúmeras premiações em concursos, quer de poesia, quer de prosa. Seu nome está incluído em verbetes da grande enciclopédia Delta Larousse, da Enciclopédia de Literatura Brasileira e do Dicionário Crítico de Literatura Infantil-Juvenil Brasileira, de Nelly Novaes Coelho.
participou de várias antologias, tendo sido também membro efetivo ou correspondente de várias associações culturais e literárias, tendo colaborado em muitas publicações do Brasil e de Portugal. Nas minhas pesquisas, eu vi que nos anais da Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, eu encontrei a conferência da professora Nícia Helena de Almeida Nogueira, da UFJF, feita em 2015. E a Nícia fala sobre o acervo literário no Museu de Arte Murilo Mendes, o MAM. Lá, podemos ler sobre acervos estritamente literários, sobre a biblioteca de Murilo Mendes, né, o grande Murilo Mendes, de Gilberto e Cosette de Alencar, de Cleonice Rainho e de Dormeveli Nóbrega, querido Dormeveli, que foi tema da palestra da nossa querida Leila Barbosa. Então, vou falar um pouquinho da biblioteca Cleonice Rainho. Então, o acervo dela está no MAM, doação da família, com autorização dela. Aí a Nícia fala o seguinte: cartas trocadas com o poeta Murilo Mendes e com o amigo e poeta Carlos Drummond de Andrade, além de ilustrações em bico de pena do artista plástico João Guimarães Vieira, o nosso Guima. Estão entre as preciosidades que a escritora Cleonice Rainho guardou em meio aos seus livros, que formaram a Biblioteca da Família entre os anos de 1930 e 1980. Esse tesouro pessoal está guardado no MAM desde dezembro de 2010, com o propósito de proporcionar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral uma fonte de pesquisa de qualidade sobre assuntos diversos, entre os quais destacamos literatura, ciências políticas e conhecimentos gerais. A doação, como eu disse, foi feita para a família de Dona Cleonice, com autorização dela, consta de documentos bibliográficos e de arquivos que incluem cerca de 3.000 itens, entre livros, correspondências, cartas e manuscritos da escritora, assim como as pesquisas que ela efetuou para a realização de sua magnífica obra. Então, o material muito interessante inclui correspondências com importantes figuras das letras, como Rangel Coelho, Lindolfo Gomes, tema da palestra da confreira Fernanda Bittar, Gilberto Alencar, Ledo Ivo, Fábio Lucas, e também a escrito de Adelmar Tavares, Serralvo Sobrinho, Marília Dias Ferreira, Campomise Filho, Carlaine Martins, entre outros escritores. A escritora faleceu em 2012, 2 anos após a doação de seu acervo em 2010. A coleção de Cleonice Rainho passou por processo de higienização, a fim de que, em seguida, fosse inventariada, catalogada e inserida na base de dados da UFJF para disponibilização ao público. É uma riqueza, né? Esse acervo literário do MAM, né, Marisa? Bom, agora, a fortuna crítica de Cleonice Rainho é muito significativa. Basta pesquisar no Google Acadêmico e encontramos sua obra como temas de tese de doutorado, dissertações de mestrado e TCC de cursos universitários. Além disso, cumpre-me destacar os nomes ilustres que expressaram seus comentários nas orelhas dos seus livros, a saber, Carlos Drummond de Andrade, Ruth Bueno, Antônio Carlos Vilaça, Lúcia Freire, Fábio Lucas, Ledo Ivo, Ivan Cavalcante Proença, além dos seus prefaciadores maravilhosos, como Nelson Werneck Sodré, meu ídolo, o livro que eu primeiro usei na universidade, quando eu entrei em 1971. Eu me formei em 70, passei no concurso em 71 e caí na turma de jornalismo, assim que se chamava na época, né? Então, eu usava o livro do Nelson Werneck Sodré, História da Literatura Brasileira. Como minha aluna, eu tinha lá a Leda Nagli, por exemplo. Era naquele tempo, pesada, né? 1971, imagine bem. Então,
eu fiquei muito emocionada de ver o Nelson Werneck Sodré falando de Clarice Rainho. Muito importante, eu achei, fiquei muito, assim, comovida mesmo. E Caio Porfírio Carneiro, também um grande escritor cearense. Também eu vi na tese de doutorado, muito interessante, para João Antônio, pela força aos nobres e à literatura. Uma tese sobre o famoso jornalista escritor brasileiro, João Antônio, apresentada em 2014 à Unesp pela aluna Renata Ribeiro de Moraes. Então, ela aborda um tema muito interessante, dedicatórias. Dedicatórias como elementos constituintes de um projeto literário. Então, por que eu estou falando isso? Por quê? Na introdução, podemos ler a menção a Cleonice Rainho. A moça diz o seguinte: de um lado, autores como Jorge Amado, Caio Porfírio Carneiro e Cassiano Nunes, com suas respectivas dedicatórias, trazem à discussão as questões referenciadas acima. Por outro lado, a escolha de outros nomes, como os de Clarice Lispector, Cleonice Rainho, Nélida Pinhon e Nelly Novaes Coelho, evidencia os posicionamentos de autoras brasileiras frente à produção literária nacional, cuja criação de autoria feminina demonstra os modos como se inseriram no universo marcadamente masculino, tendo em vista o número de autores publicados. Então, Cleonice Rainho foi, portanto, uma intelectual dinâmica à frente de seu tempo. Ela deu voz ao feminino sem ser radicalmente feminista, comprometida com a sociedade do seu tempo, com o ser humano, né? Era uma mulher politizada, culta, humanista, enfim. Vamos ver nas palavras dela mesma. Ela disse: o escritor está virtualmente comprometido com a vida e o mundo, sua época e sua gente. Ela navegou por quase todos os gêneros literários, exceto o teatro. Como eu disse anteriormente, ela produziu mais de 30 obras em prosa e verso. Então, poesia, contos, crônica, romance, novela, literatura infanto-juvenil, ensaios acadêmicos. Militante das letras, cultura e educação. Suas obras foram publicadas por editoras famosas como a José Olímpio, a Pongete, a Imago, a Salamandra, todas do Rio de Janeiro. E, segundo o biógrafo Vanderlei de Oliveira, tendo distribuição no exterior, garantida pela agência literária Susan Bar Limitada. Nas minhas pesquisas, eu li que no final dos anos... Nazaré, microfone fechado. Nazaré. Desculpa, eu desbarrei sem querer. Como? Nas minhas... Vou voltar aqui a fala. Nas minhas pesquisas, eu li que no final dos anos 70, a poeta e romancista portuguesa Maria de Lourdes Hortas publicou uma importante antologia chamada Palavra de Mulher, Poesia Feminina Brasileira Contemporânea, 1979. Então, ela reuniu 45 poetas mulheres de diversos estados brasileiros. Então, o livro é um importante achado de pesquisa hoje, né? Para que compreendamos melhor a produção poética de nosso país nos anos de chumbo, da ditadura, né? Observando que havia uma grande ebulição literária fora do eixo de São Paulo. Seja escrevendo, publicando ou editando outras mulheres. Então, é um livro de mulheres com mulheres. Dentre as 45 poetas publicadas na antologia, eu destaco alguns nomes em ordem alfabética. Adélia Prado, Bruna Lombardi, Cleonice Rainho, Elizabeth Marinheiro, Henriqueta Lisboa, Hilda Hirst, Laís Correia de Araújo, Lia Luft, Marta Gonçalves, Olga Savari, Renata Palottini, Stella Leonardos, entre outras. Então, havia muita publicação de mulheres, então, e a dona Cleonice estava em todas elas. Então, eu vou
listar aqui algumas obras de destaque da escritora. Dentre os livros publicados pela escritora Cleonice Rainho, destacam-se. Então, começa em 1956. Ternura, Páginas Maternais, Crônicas, 1956. Segunda edição, 1965. Sombras e Sonhos, Poesia, 1956. Andorinhas, Trovas, 1964. O Chalé Verde, Contos, 1964. Estão vendo? Às vezes ela publicava 2 livros no mesmo ano. É impressionante. A riqueza, a produção cultural, às vezes, viram? Né? Andorinhas, ela era trovadora também. Trovas, 1964. O Chalé Verde, Contos, 1964. Terra, Corpo Sem Nome, Poesia, 1970. Voo Branco, Poesia, 1979. 3 quilômetros e picos, Contos, 1980. Parabéns a você, obra poética, obra didática, narrativa viagem, 1982. João Mineral, Contos, 1983. Uma Sombra das Ruas, romance, 1984. Liberdade para as Estrelas, romance, 1988. Intuições da Tarde, poesia, 1990. La Cucaracha, novela, 1992. Verde Vida, poesia, 1993. Festas Tradicionais Brasileiras, obra didática sobre folclore, 1996. Poemas Chineses, poesia, 1997. Linha do Tempo, poesia, 1997. Também literatura infantil e infanto-juvenil. Varinha de Condão, 1973. O Galinho Azul, 1976. O Cabritinho Sabido, 1995. O Palácio dos Peixes, 1996. O Castelo da Rainha Bá, 1983. Torta de Maçã, 1983. A Tigelinha da Vovó, 1986. O Passeio, 1984. Moranguinho e seu Festival, 1989. Então, a gente até cansa de falar muita coisa que ela fez, né? Assim, maravilhosa, assim, admirável mesmo. Então, eu vou ler alguns versos, um pequeno trecho do livro de poesia infantil, gente. Ela fez poesia infantil, olha que gracinha. Varinha de Condão tem o seguinte poema: os versos são tecidos de delicadeza, leveza e ternura. Vejam que lindo, olha. A alma da criança é feita de arminho. Ando por ela de mansinho para não eriçar-lhe a alva penugem. Ando por ela de mansinho com passo de poesia. É assim, inefável mesmo. Eu não li os livros Terra, Corpo... Não dava conta de ler tudo, né, gente? Eu não li os livros Terra, Corpo Sem Nome, poesia, nem Voo Branco, também poesia. Mas eu li alguns poemas na biografia publicada pelo Vanderlei de Oliveira. Eu vou ler 2. Mas permitam-me ler a opinião de seus importantes leitores, que está na orelha do seu livro Intuições da Tarde. Então, eu vou ler um pedacinho sobre Terra, Corpo Sem Nome e sobre Voo Branco. Então, aqui no livro Intuições da Tarde, é um livro que eu amei de ler. Eu vou falar dele também. Está escrito assim, na orelha dele. O primeiro comentário, né? A poesia de Cleonice Rainho, julgada pela crítica. Então, a primeira voz é de Carlos Drummond de Andrade. Drummond diz o seguinte: não pude ir ao lançamento de seu livro da São José, mas vou de vez em quando a Terra, Corpo Sem Nome, e aí me encontro com sua poesia, que me leva pelo mundo e pelos itinerários imprevistos da alma. Que avanço expressional em seus versos, com a marca do suor da vida, eles captam a realidade profunda. Aí Drummond colocou até entre aspas, suor da vida. Oscar Mendes diz o seguinte, sobre Terra, Corpo Sem Nome também. Com sua capacidade de fixar o imponderável, de extrair do cotidiano árido a flor da poesia, que brota a cada momento diante dos olhos indiferentes
dos passantes, sem o dom de sentir a beleza e aspirar o poético, com seu domínio de uma linguagem clara e sem rebuscamento, mas que faz soar a sonoridade poética, Cleonice Rainho nos dá um poemário livre de malabarismos técnicos e interessado em transmitir uma mensagem de beleza pura sobre terra, corpo sem nome. Ivan Cavalcante Proença também fala sobre esse livro. Terra, corpo sem nome é uma beleza. Há poemas de todo prontos, definitivos, ritmo e mundos sonoros adequados, integrados. Sua poesia se coloca ao nível do para si. O Menino Atrás do Vidro e outros são antológicos. Agora, sobre Voo Branco, segundo eu li a entrevista do professor Rainho, é num livro que ela mais gostava, Voo Branco. Antônio Carlos de Lassa diz o seguinte, adorei essa menção que ele fala. Ele diz assim, há um rumor de asas na sua poesia. Você é alada, você voa tão silenciosamente, tão maciamente, tão angelicalmente. Muito poético, né? Fábio Lucas diz o seguinte, Voo Branco me trouxe a sua presença mansa, seu jeito meio irônico de considerar e medir as coisas. A permanente espiritualidade, isso é verdade. Em toda a obra de Cleonice Rainho, a espiritualidade está presente. Isso me encantou profundamente. Espiritualidade, transcendência. O poema Aventura pode ser considerado a sua ars poética. É bela a sua celebração de Juiz de Fora em nova idade. E Ledo Ivo diz também sobre Voo Branco, né? Livro sobre o signo da viagem, mas uma viagem entre e com as palavras, criando países sucessivos de significados. Aventura límpida de quem interroga e tem, além de sua própria resposta, a resposta numerosa das coisas e seres que a rodeiam, sobre Voo Branco. Agora eu vou ler um poema de cada um, de Voo Branco e depois de Terra, Corpo Sem Nome. Então, Voo Branco. A alma é leve como um pensamento feliz. Do etéreo veio e vai, em voo puro, giz de pássaro, pelas serranias da imaginação. Nós é que encharcamos as plumas. Forte, né? Nós é que encharcamos as plumas. Eu, particularmente, gosto muito de poemas que visam a transcendência, poemas que nos fazem pensar, né? Então, eu vou ler o poema Fiat Lux no livro Terra, Corpo Sem Nome. Famoso livro Terra, Corpo Sem Nome. Então, a Cleonice Rainho diz assim, Fiat Lux, dói no corpo e na alma este momento. Desnudamo-nos, como tecemos a túnica pesada e tantas máscaras moldamos, não sabemos. Importa que o rompimento se deu, e hoje nós temos como em transparência cristalina nossa verdade, nossa face. E porque amamos este momento em que a luz se fez, teremos claridade no caminho por milênios. Então, o poema de Cleonice Rainho é iluminado, é ensolarado, é enluarado, é luz. Os poemas dela são luz. Então, agora eu vou falar de um livro que eu li, né? Empréstimo dos amigos, inclusive do próprio filho dela. Esse daqui, Ternura, Páginas Maternais. Ternura, Páginas Maternais. É um livro, realmente, é um nome ideal, Ternura. É um livro de ternura. É encantador esse livro. Publicado pela editora Pongete, do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, teve em 1965 a primeira edição, 20 mil exemplares se esgotaram, aí houve uma segunda edição em 1965. O conteúdo expressa com fidelidade a epígrafe de Coelho Neto. A epígrafe diz o seguinte, isso não é literatura, é carinho.
É um livro feito de carinho, com carinho, né? A autora já anuncia na primeira página a sublime aventura de minha vida de mulher, a ternura de ser mãe. Então, é um livro encantador. Então, a obra, na minha opinião, a obra é sua amorosa herança de bens espirituais para o filhinho. Sabedoria e leveza, cada página é uma carícia no coração do leitor. Um diário tecido de sentimentos, emoções da maternidade. Então, aí você vê gestação, amamentação, primeira palavra, primeiros passos, primeira comunhão, a ida do filhinho ao jardim de infância, com aquele gracioso uniforme vermelho e branco, naquele bonde infantil que passava na Avenida Rio Branco. Vocês se lembram? Eu me lembro desse bonde infantil. A minha irmã, se não me engano, Guaraci está aqui presente aí, ela ia nesse bonde infantil que passava pela Rio Branco. A autora terminou o precioso livro no Dia das Mães, de 1955. Com certeza, um presente para todas as mães. Agora, opinião de Drummond sobre esse livro, né? Ternura. E também sobre Chalé Verde, de contos. Esse eu não li. Drummond diz o seguinte: Chalé Verde e Ternura, esse de crônicas, né? Na opinião de Drummond, são livros que se deixam ler sem esforço, pela limpidez de pensamento e de sentimento que neles se conjugam e lhes conferem um encanto particular. Então, agora eu vou falar um pouco da trovadora Cleonice Rainha. Ela escreveu um livro de trovas chamado Andorinhas, em 1964. E, além da biografia do Vanderlei, eu pesquisei na internet e entrei no site falando de trovas. E lá eu li algumas trovas que eu vou ler para vocês. E a menção à Cleonice Rainha, a professora Cláudia Figueiredo diz que ela é uma das mineiras mais lidas no Brasil e no exterior, e que nos áureos tempos de Luiz Otávio, Cleonice Rainha era um dos nomes mais destacados. Então, as suas trovas são expressivas, muito belas, e trazem uma mensagem de lirismo e filosofia, né? Então, eu vou ler algumas trovas da poeta Cleonice Rainha. Vejam que graciosos e encantadores. No portão, os namorados são como os barcos no cais. Pelos beijos amarrados, querem ir e ficam mais. Cultiva a amizade, insiste, põe nela um fervor maior, pois cada amigo que existe faz nosso mundo melhor. Na vida, estrada de dor, vim andando a perceber que a amizade, mais com amor, ajuda a gente a vencer. Nas fases boas da vida, nas fases boas apenas, devia a vida parar, tal como as nuvens serenas esquecidas de passar. Desce a água docemente e vai o rio aumentar, porque o bem que se sente não passa assim devagar. Agora eu vou ler, vou mencionar um livro que eu li, um livro incrível chamado João Mineral. Esse livro aqui, livro de contos. João Mineral. É o seu terceiro livro de contos, publicado pela José Olímpio Editora, em 1983. É muito interessante, gente. É um livro de candongas, e mais candongas, e candonguices. Conta-nos a narradora num delicioso mineirês, no dialeto mineiro do interior da roça, né, caipira, que me levou a mim lá para a infância, meu passado, no sítio do meu tio, na roça, lá entre Rios de Minas, né? Então, como ninguém, a autora nos conduz ao cotidiano desse contexto pleno de mineiridade, deliciando-nos com causos de assombração, conflitos de trabalhadores rurais, deliciando-nos também festas de igrejas, intriga de sacristão. O livro é muito gostoso de ler, muito interessante.
Para mim, o melhor conto é João Mineral, que dá nome, né, ao livro, né? A autora narra em primeira pessoa, esse conto é incrível, a emocionante história do personagem João, de muitos apelidos, mas sem personalidade, que se transforma lentamente no apelido Mineral, João Mineral. É incrível. Nas palavras da autora, né, Cleonice, ela diz assim: é um livro ambientalista, mas de fundo rural, buscando o interior mineiro, os arraiais, tendo como pano de fundo Além Paraíba, minha terra natal. Como tinha como linha comum, os 10 contos passam pelas candongas e o rio Paraíba. A linguagem é da própria personagem do interior, às vezes caipira, às vezes do coloquial do interior mineiro. Ela disse: veja, ela faz uma espécie de epígrafe que motiva o leitor para continuar lendo. Ela coloca trechos na primeira página, antes de começar. Ela escreve assim, dá muito suspense na gente. Veja que lindo, olha. O arraial medeia o rio e a solidão dos varjeiros, a caminho da cidade e da roça. O dia nasce, rola a noite, entre perigo e morte. Candongas e candonguices tecem fios, enquanto o homem, ela põe reticências. Então, é muito comum nela, ela termina uma coisa, o leitor tem que completar, né? Enquanto o homem, aí ela insere o pensamento final do João Mineral. Então, o João Mineral fala assim, bem indignado, ele termina o conto assim: sou mineral, sim, como a água no leito do rio, a vida corre. Sou de pedra, sim, mas limpo de culpa e tanta malvadez com o seu vigário, eu nunca havia de fazer, não. Então, se apaixona pelo João Mineral, né? Então, a minha grande amiga, saudosa amiga, Núbia Pereira de Magalhães Gomes, professora da universidade, foi minha aluna também, escritora, pesquisadora. Ela também comentou, ela leu o João Mineral e comentou no jornal Tribuna da Tarde, no dia 2 de agosto de 1991. A Núbia diz assim: a experiência das pesquisas de campo tem mostrado a importância de se conhecer a cultura popular de Minas, e mais que isso, conhecer o simbolismo da linguagem que a revela. Desse modo, parece-me que a intenção da autora é escrever não apenas o visto, mas aquilo que também se pode intuir a partir da realidade. As visagens do homem mineiro são o estímulo para a compreensão do real, tantas vezes opressor. Então, a Núbia se refere a uma coisa que eu falei no início, que ela se refere o que é intuído pela obra dela. Então, que o real é o opressor, não, o significado do texto, né? Essa interlocução com o leitor, né? E com o contexto. Então, é fantástica. E também a nossa confreira Luciane Fontes faz menção a Cleonice Rainha, quando ela diz que Teresa Domingues também leu João Mineral, a nossa confreira saudosa Teresa Domingues, né? Então, a Teresa Domingues diz assim: levo-o sempre comigo quando em viagem, longe das Minas Gerais. A saudade do meu povo aperta, é só abrir o mineral e comum com a paisagem, as gentes, os bichos desse rincão, desfilando de manso em cada linha desta poetisa que se fez contista sem perder a poesia. Então, a poesia está presente na obra inteira de Cleonice Rainha. É poeta que se fez contista, mas é sempre assim. Agora eu vou falar do romance que eu li, claro. Houve um problema. Nadime, você está apresentando, Nadime, querida. A Nadime chegou a levantar a mão antes. A professora Nadime ela queria falar e ela não respondeu. Parece-me, ao ela entrar para apresentar, tem que fechar. Eu vou continuar, então. O primeiro romance de Cleonice Rainha é Uma Sombra nas Ruas. Esse aqui. Não sei se vocês estão vendo Uma Sombra nas Ruas.
Foi publicado pela José Olímpio, editora, em 1984, tendo recebido várias premiações. O prefácio foi feito pelo escritor, premiado contista cearense Caio Porfírio Carneiro. Trata-se de um romance psicológico vertiginoso, impactante, gente. Narrado em primeira pessoa, somos capturados pelo fluxo da consciência do personagem principal, o engenheiro Renato, rapaz que volta de São Paulo para sua terra natal no interior de Minas, para enfrentar os dolorosos momentos finais de sua mãe no leito do hospital. Então, somos cúmplices da odisseia de Renato, vagando pela cidade em busca de si mesmo, como uma sombra nas ruas. As vozes do passado se mesclam com as vozes do presente. Saudade, remorso, culpa, amor. Sua amorosa relação com a mãe, os irmãos menores, o problema do pai. O seu farol e âncora é a mulher amada que tem o curioso nome de um pronome demonstrativo. Essa. E Dona Cleonice faz muita brincadeira, muito jogo de palavra com o pronome essa. Então, é muito interessante essa técnica literária, né, de fazer jogo de palavra. A romancista disseca a alma humana sob a ótica masculina. Muito interessante. Linguagem enérgica, tensa, sintaxe audaciosa, frases incompletas, ela termina em preposição, em conjunção, para que o leitor recrie e complete o pensamento. Gente, é muito interessante essa técnica. Ela, por exemplo, terminava assim, ela de, pois, mas. Então, você recria, interage com ela, sabe? Naquela época, né? Ela possuía essa capacidade muito interessante. Então, a história acontece como num diário. Ela começa no sábado, vai até sexta-feira. O título são os dias da semana. Então, esse livro merece uma nova edição. Muito bom. Terminamos a leitura, fechamos o livro, mas ele continua se escrevendo na nossa mente. É incrível. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu não li, mas eu li sobre ele na biografia do Vanderlei Luiz de Oliveira. Então, é um livro de encantados versos, repletos de espontaneidade de sentimento. Seus poemas possuem maravilhoso condão de nos elevar o espírito ao mais belo ideal da poesia. Segundo Dormeville Nóbrega, olha, veja o que o Dormeville fala. Dormeville fala assim: saímos desse seu livro com a lembrança do primeiro silvar de trem, com a vontade de viver eternamente o destino de uma estrela. É muito lindo. O Dormeville fez um poema lindo, vamos falar, a vontade de viver eternamente o destino de uma estrela. Até parece a estrela Véspera que está aparecendo agora, né? Maravilhosa. Então, escritora predestinada, ela inicia seu livro com este belíssimo poema. É o poema que eu acho que eu mais gosto. Chama-se Exortação. É lindo. Cleonice fala assim: vai, meu livro, vai pelo mundo e pela vida, falando as sombras que encontrares dos teus sonhos de amor e de beleza. Vai, meu livro, vai cumprir teu destino. O bem que te quero é o mesmo bem que sempre me quis e que desejo a meus filhos. Coragem. Caminha pelas estradas, sobe morros, carrega teus fardos, mas não te deixes esmorecer ao machucares os pés nas pedras do caminho. Vai, meu livro, cumprir o teu destino e vê se, com teus sonhos, levantas alguma sombra do caminho. Cleonice Rainho coloca a palavra sonhos e sombras em caixa alta. Então, eu vou repetir os dois últimos versos que, assim, são antológicos. Veja bem. E vê se com os teus sonhos levantas alguma sombra do caminho. Então, ela queria sempre
iluminar o leitor, né? Os teus sonhos levantas alguma sombra do caminho. Agora, o livro de poesia que eu li, e fiquei apaixonada, Intuições da Tarde, que já mostrei porque eu li as orelhas dele, né, para vocês. Então, esse livro, gente, para mim, foi como uma espécie de meditação, sinceramente. Mas vamos falar agora direitinho. Essa obra de poesia é ricamente ilustrada pelo saudoso amigo meu e artista plástico, Diná Rocha, que todo mundo conhece, de Juiz de Fora. Livro publicado pela José Olímpio também, Rio de Janeiro, em 1990. Bom, a leitura desse livro, de pura poesia, de Clarice Rainho, deixou-me, a mim, em estado de êxtase. Seus versos alados transportaram-me a um mundo sagrado, construído de paz e beleza. Suas metáforas surpreendentes revelam uma imaginação fértil, de transcendência e amor à humanidade. Humanista, traz uma mensagem pacificadora. A poeta constrói a paz em cada verso e nos alimenta com esse pão espiritual pelo qual ansiamos. Nas asas de seus poemas, eu viajei para um mundo azul, tecido de anjos, alegria e esperança. Lembrou-me a essência da poesia inefável de Rabindranath Tagore, que eu adoro. A autora cumpriu com louvor a missão da epígrafe. A epígrafe do livro é do francês Henri Poincaré, que diz o seguinte: a paz é uma criação contínua. Então, gente, a poeta extraía a paz, com P maiúsculo, em tudo que via ou imaginava. Um hortelão, uma costureira, uma lavadeira, uma varredora de rua, um corpo feminino no banho, um bolo de festa, um rosto, crianças, bordadeiras, mãe, menina, cafezinho, água. A vida cotidiana era vestida de paz. O leitor ou leitora é docemente capturado pela poesia pacificadora da mestra Clarice Rainho. Então, eu vou ler um poema, são tantos maravilhosos, eu escolhi um. Com licença, vou tomar um pouquinho d'água. Chama-se Alvo. Companheiro, vem beber a branca espuma desse mar de carneiro que me toca e colher as coisas transitivas que ora viajam para o meu espírito. Vem ser um obreiro irmão da cidade azul, onde bordaremos puros capitéis e aprender os discursos de meu timbre, acertando o alvo de alvas direções. Vem abrir comigo este pombal, sentir o que do traço das asas subsiste, a envolver-nos nos fios dessa tarde, em que a paz se oferece como pão. Intuições da Tarde. Sobre esse livro, nosso querido poeta, também foi meu aluno, professor da universidade, Edmilson Pereira, de Almeida Pereira. Edmilson falou assim: na companhia de seus poemas, o tempo se reveste de sua mais certa dimensão humana. A paz desejada se ausenta no mundo concreto, faz-se real no universo metafísico da poesia. Agora eu vou falar um pouco do livro que eu li, um romance dramático, tenso, Liberdade para as Estrelas. Esse livro foi publicado pela editora Imago, pela Imago Editora, em 1998. Muita emoção, porque é um livro que revive o contexto da ditadura e nos levou à nossa juventude, à minha juventude, no final dos anos 60 e princípio dos anos 70. O prefácio foi feito por Nelson Werneck Sodré, e o título do prefácio é Romance da Tempestade. Eu fiquei muito impactada, muito emocionada. Então, gente, eu me lembro, ele me levou para o passado, né, para a juventude. Então, eu me lembro
dos grupos em que participa, porque o enredo do livro, ele espelha um pouco o que eu vivi nos anos, final dos anos 60 e 70. Eu participava de grupos de jovens, eu vou dizer de 2 grupos de jovens. O primeiro era eu, o nosso querido Gilvan Procópio Ribeiro, Zé Cláudio Botelho, Zé Paulo Neto, Luiz Sérgio Nascimento Henriques, Décio Lopes. A gente publicava poemas no Diário Mercantil sobre a direção do Guima, né, do João Guimarães Vieira. Então, nesse jornal, a gente publicava poesia, crítica literária sobre cinema. E também nós frequentávamos, já é um outro grupo que eu vou falar, a Galeria de Arte Celina, né? E o Bar Teorema, que ficava lá nessa rua São João, e conversando com a freira Lucília Neves, que também participava do nosso grupo. Nós íamos lá na sexta-feira, à noite, sábado à noite, e um grupo grande. E a Lucília Neves era muito nova na época também, e ela falou assim para mim, ela me lembrou muitos nomes que eu não me lembrava mais. Quem é que ia lá, né? Além da Lucília Neves, eu íamos. Arlindo Daibert, que nos deixou muito cedo, né? Artista plástico. Eugênio Malta, Cristina Daibert, Décio Lopes, Ivan Meri, Áurea Celeste, Enilce Albergaria, Salazar, Fred Baeta e muitos outros. Então, eu me lembrei desses grupos, né? E fiquei muito emocionada. Então, com muita emoção, nós lemos a magnífica narrativa de Clarice Rainho sobre as tensões vividas por famílias constituídas de jovens idealistas, presos, torturados, desaparecidos, caçados. A escritora, com sua fina percepção psicológica, cria personagens de carne e osso que aprendemos a amar ou odiar. A voz da escritora se expressa pela narradora, a prima Berenice, que volta da Austrália para contar a história dos conflitos, das relações da família da Dulce Marina, funcionária pública, devotada às obras sociais da Igreja Católica, e filha de Honório, o deputado caçado, exilado em Paris. E o casamento de Marina com Breno, um jovem lindo, belo jovem, voluntarioso, temperamental, militante político, também foi preso. E o enigmático tio Álvaro, comandante da Marinha, capitão de mar e guerra. Não vou contar o enredo para motivá-los a ler esse romance, que é de leitura imperdível, merece nova edição, merece uma tradução em Esperanto. Os esperantistas que estiverem aí, por favor, traduzam Liberdade para as Estrelas para o Esperanto, para o mundo ler Cleonice Rainho. Ah, fica aí o meu pedido. Estou terminando, gente. Nesse mesmo ano, de 1998, a escritora recebeu mais um honroso prêmio. Segundo o biógrafo Vanderlei Luiz de Oliveira, o livro Festas Tradicionais Brasileiras, Narrativa Infanto-Juvenil, Rio de Janeiro, Memórias Futuras Edições, publicado em 96, esse livro foi considerado o melhor livro escrito por uma mulher, selecionado por júri da UFRJ em 1997. Então, a escritora Clarice Rainho recebeu o prêmio na Academia Brasileira de Letras, onde foi homenageada em 27 de agosto de 1998. Então, é uma história que envolve pesquisa sobre o nosso folclore no campo das festas. Clarice Rainho conquistou o prêmio Alejandro Cabaça, primeiro lugar, medalha de ouro, oferecida pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho do livro infantil que eu li, que é esse daqui, Moranguinho e seu Festival. É um adorável livro que tanto criança quanto adulto gostaria de ler, né? Ele foi publicado pela editora Salamandra em 1989, com ilustrações de Márcia Lopes Mendes. Então, resumindo, um grupo de crianças cria um desfile fantástico pelo centro da cidade. Ela chama de Pomar Andante, Festival de Frutas. Então, várias crianças, cada uma é uma fruta, né? Então, é impressionante
a criatividade de Cleonice Rainho, a serviço da educação infantil, despertando-lhe o interesse pela ecologia, com muitas brincadeiras, alegria e esperança no futuro do nosso país. Na contracapa desse livro, podemos ler o depoimento da escritora. Sua preferência é escrever para crianças. Ela diz assim: sou uma pessoa de fé, disciplina e trabalho. Também cultivo a humildade. Já viajei muito, vi coisas grandiosas, mas gosto mesmo é das coisas simples. Água fluindo, voo de passarinhos, árvores, flores. E mais que tudo, de crianças. Quando escrevo para elas, sinto-me feliz. Menina outra vez, doce, ingênua, rindo sobre as teclas da máquina, divertindo-me. Quero passar-lhes um recado alegre e otimista, pois acho que só assim podemos construir algo nobre, edificante. Creio sinceramente que das crianças felizes de hoje virá um país melhor de amanhã. Altaneiro, progressista, com homens à altura de seu desenvolvimento. Então, terminando, eu vou fazer referência a um hobby de Cleonice Rainho que eu li na entrevista concedida pelo seu filho, Luiz Flávio Rainho Tomás Ribeiro. Ele concedeu a entrevista à creche municipal Cleonice Rainho em novembro de 2021. Então, na 7ª pergunta, ele responde o hobby preferido da escritora. Então, ele diz que o hobby de Cleonice Rainho era oferecer saraus em sua casa, aqui no bairro Bom Pastor. Até eu mesmo já fui à casa dela uma vez, não me lembro o ano e nem o motivo. Então, ela oferecia saraus, intelectuais da cidade iam lá, e havia declamação de poemas, lançamento de jovens poetas, de quem ela lia os poemas desses poetas, fazia revisão, fazia sugestão. Então, ela é uma pessoa assim, que é muito acolhedora para as letras da cidade. Então, é com um peito de muita admiração e gratidão que eu termino a minha fala, pedindo desculpas se eu me atropelei, de repente fiz alguma coisa, mas é impossível falar de Cleonice Rainho numa só palestra. Ela merece um seminário, né? Mas eu tentei resumir. Muito obrigada pela paciência e pela atenção. Maravilhosa! Gente, uma aula, uma apologia de uma poeta para uma outra poeta. Cleonice está ressignificada entre nós. Minha querida amiga frequentava também a casa dela. Vanderlei sabe que o material da Cleonice me chegou. Repassamos, nós da Pesquisa História Literária, como é importante, como valorizamos Dona Cleonice. Eu só queria dizer que a primeira pessoa que se inscreveu durante sua fala foi a Nadime. Por isso que ela até, acho que ela apertou algum botão errado. Agora foi a Maria Helena Sleutz. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá? Na ordem, se a Nadime não saiu, é a Nadime, depois Maria Helena Sleutz. Nazaré, é muito fácil ouvir uma escritora como você, uma professora. Gente, eu viria até amanhã, tá? Bem, Luciana. Eles estão escutando aí. Eles não me viram. querida, estou vendo você sim, mas está escrito na frente Nadime e Maria Helena. Depois a nossa diva. Nadime está presente? Depois a Adriana. Nadime está presente? Bem, como ela não está respondendo, eu a chamei várias vezes no chat, portanto, Maria Helena Sleutz, pela ordem. Boa noite a todos. Queridíssima Nazaré, parabéns. Você realmente se aprofundou na obra da nossa querida Cleonice Rainho e nos trouxe o melhor da Cleonice. É muita coisa mesmo. 1 hora é pouco, né? Para falar tudo sobre ela. Eu tive o prazer de conhecer a Cleonice em sua casa no Bom Pastor, já no final da sua vida. Fui recebida pela querida Maria José Rainho,
e Dr. Fernando Rainho, com muito carinho. Já não conversei com a escritora, mas pude ficar com ela alguns momentos, e o MAN tinha me designado a selecionar, a ir dar uma olhada, a ir ver a situação do acervo que seria transferido para a universidade. Um acervo belíssimo, riquíssimo, maravilhoso, que está lá no MAN, à disposição de todos os cidadãos, né, juiz-foranos. Cleonice é uma escritora espetacular. Ela, famosa, né, uma escritora juiz-forana famosa. Ela só perde, acho que, para o Pedro Nava, eu acho assim, porque, inclusive, muito mais conhecida em países da América Latina do que propriamente no Brasil. Ela tinha uma amizade muito bonita com Carlos Drummond de Andrade. Quem quiser ver as cartas, a correspondência entre eles, pode consultar no MAN, acredito que esteja o acervo disponibilizado para ser consultado. E eu tive a honra de ser convidada pelo professor Fernando Rainho para selecionar 100 poemas para publicarmos um livro sobre Cleonice. Esse livro está prontinho, ele tem até nome, né, que chama Claridades, que foi o que achamos que poderia ser mais adequado a maneira como ela tratou, né, a arte literária. É um livro belíssimo que, infelizmente, não foi publicado. Ele está pronto, mas aí o professor Rainho viajou para São Paulo, e aí teve um infarto e acabou não retornando. Nós ficamos de pensar, a família também, com muito pesar e tudo pela passagem da Cleonice, ficamos de repensar esse projeto. Mas é algo bastante interessante, para mim foi muito enriquecedor. Então, eu sou muito grata por ter podido fazer essa seleção. E me lembrei muito de tudo que eu vivi acerca da Cleonice, com a ajuda também do nosso querido Vanderlei de Oliveira, biógrafo, né, da escritora, e sua palestra me trouxe tudo isso de volta. Então, eu te agradeço demais, querida. Um beijo enorme, tá? Parabéns, Maria Helena, pelo seu trabalho, as referências todas. Na ordem, temos a Angelina e depois a Adriana Nadim, parece-me, não voltou. Não sei se os familiares presentes querem falar, se o biógrafo quer falar, e não sei, senhora presidente, se assim, são 20 horas e 19 minutos. Você está inscrita, se você já quer falar agora, ou aguardar as outras inscrições, a posteriori. Então, por favor, Angelina, depois Adriana. Angelina, com você a palavra. Primeiramente, eu já fiz o meu cumprimento a todos, já demonstrei minha saudade, mas agora eu quero parabenizar, abraçar a Maria Nazaré, que foi belíssima explanação a nos oferecer. Nazaré, você foi além da pessoa, mas eu, Angelina, menina, entregue ao Colégio Estela Matutina, aos 10 anos de idade, estudando interna até os 18, eu vesti as roupas da Cleonice Rainha. Sabe por quê? Porque a irmã Glaé fazia todo ano teatros. E eu era sempre indicada a participar. A ponto, até quero falar com o doutor Piscinini, do Dom Geraldo Maria de Moraes, que ele explanou tão bem,
mandaram uma carta para o meu pai pedindo para eu frequentar a Maison de France, no Rio. Mas o papai nunca ia me deixar ir. Uma menina adolescente, inexperiente. Não, seu lugar é aqui e no estudo. Então, frequentei também muita casa da dona Cleonice como acadêmica da Manchester Mineira, levada pela presidente Leni Turati. Esses encontros eram maravilhosos. E nos palcos do Stella, eu era condessa, eu era princesa, eu era rainha, com as roupas de Dona Cleonice Rainha. Um beijo a todos. Linda, muito linda. Peraí. Eu esqueci de apresentar também minha grande admiração por você, Marisa, e pela Ceci, porque fazendo crescer os escritores Juiz Florando, nós também crescemos. Parabéns a Ceci, parabéns a Marisa. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, grande dama da Academia Juiz Florando de Letras. Vanderlei acaba de se inscrever, mas antes nós temos inscrito. Eu vou pedir, doravante, a rapidez nas falas, porque já são 20 horas e 23 minutos. A live alongou-se um pouco, tá? Então, Adriana, rapidinho, depois Vanderlei, e passo para a presidente encerrar. A senhora Cecília Rosa Campos. Torno a perguntar se os familiares da nossa amada Dona Cleonice gostariam de falar. Mas, Adriana, com você. Ok, Marisa, muito obrigada. Nazaré, sua entrevista foi excelente. Nós ficamos sabendo, eu que não sabia quase nada da vida dela, fiquei sabendo. Você é minha amiga e foi minha grande professora no curso de letras. Obrigada pela exposição. Boa noite a todos. Muito obrigada, Adriana. Perfeito. Vanderlei, o biógrafo de Dona Cleonice. Boa noite a todos vocês. Fiquei muito feliz com a palestra da Maria Nazaré. Me recordou tanta coisa boa da Dona Cleonice. A emoção foi muito forte. Parecia que ela estava do meu lado aqui. A emoção, viu, Marizé? Lembramos, assim, o Luiz Flávio também. É uma história tão bonita. Me voltou um tempo que eu vivi e que me tornou, abriu meu espaço literário, né? O pessoal da Academia de Letras, né? O Sarau do Poeta, tanta coisa boa. Tudo começou com a Luiz Rainha. Convivo na residência dela. Estou muito agradecido. Um abraço ao Luiz Flávio, aos familiares, Maria Helena Zileutis, que lá no MAN me deu uma grande oportunidade de falar sobre a Dona Cleonice, e foi assim um público muito bom e gostaram. Eu me emocionei muito, como me emociono até hoje. Obrigado. Eu vou saudar da Angelina também. Então, Ceci, viu? Ó, grande abraço. Tudo de bom, viu? Abraço, Marisa. Um beijo. Obrigada, Vanderlei. Abraço, Maria Helena. Eu vou solicitar que a Angeli feche o microfone. Feliz em Agora participar. nós temos inscrito, o Ceci, a Maria José Amaral, que é o familiar. Ela poderia falar? Angeli, fecha, por favor, seu microfone. Vanderlei, fecha o seu. Ceci, você der a palavra a Maria José Amaral e passo para você imediatamente. Com vocês, Maria José Amaral. Olha, é para mim um momento muito importante, de uma emoção muito grande, de relembrar, de viver essa história no tempo.
Foram 50 anos de convivência com a dona Cleonice, uma convivência que me enriqueceu profundamente em todos os sentidos, porque dona Cleonice foi não só uma escritora, uma pessoa de sentimento, de muita fé, de muita humildade realmente, mas para mim dona Cleonice foi mais do que isso. Dona Cleonice foi mãe, sogra e, sobretudo, uma grande amiga, uma pessoa com que eu pude conviver, aprender, e deixou na minha alma uma marca muito grande. Deixou o filho, meu marido, deixou os netos, meus filhos, e agora meus netos, meu bisneto. Então, a ela, a minha gratidão, a minha homenagem e o agradecimento por essa palestra tão importante que trouxe à tona a vida dessa pessoa maravilhosa que nunca nós podemos esquecer, porque ela estará sempre nos nossos corações. Obrigada por esse carinho com a dona Cleonice. Obrigada, Maria José Amaral. Solicito aos que ainda estão com o microfone aberto, no caso, a Adriana, a pedido da professora Nazaré, por causa da microfonia, e solicito agora a nossa presidente que dê por encerrada a sessão e faça a sua fala. Muito obrigada. Há coisas impossíveis de serem esquecidas. Essa noite é uma delas. Com você, Cecília. Antes das minhas despedidas, eu quero agradecer a Nazaré e cumprimentá-la por ela ter transmitido tão bem todos esses sentimentos de ternura, de acolhimento, de solidariedade, todas as claridades presentes na obra de Cleonice Rainho. E Nazaré só poderia tê-lo feito muito bem, porque ela também é portadora de todas essas características. Muito obrigada, Nazaré, mais uma vez. A minha grande admiração por você e por todo o trabalho que você desenvolve em prol da literatura. Agradeço muito a presença de todos e espero que nós nos encontremos na próxima semana para a última palestra do 3º curso de Literatura de Juiz de Fora. Muito obrigada. Cecília, posso falar uma coisinha para terminar? Eu queria cumprimentar a Academia Lisboa de Letras, sobre a sua presidência tão dinâmica, por esse curso tão rico, né, que essa oferta à nossa comunidade, muito rica, esses cursos todos, sobre a direção dinâmica, entusiasmada, impecável, da nossa querida Marisa Tinfoni. Então, eu deveria ter falado isso no início, mas eu fecho com minha gratidão, meus cumprimentos. Vocês são admiráveis, todos vocês, todos e todas. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Agradecemos, né, Ceci? Sabemos do empenho das quartas-feiras e anunciamos que no 2º semestre teremos Machado de Assis, coordenado pela Beth Saqueto. Antes que saiamos do ar, eu vou agora fechar a gravação da liberdade de expressões mais soltas, porque até aqui será transmitido pelo YouTube, e a quem agradecemos sempre a possibilidade da fala. Obrigada a todos. Vou fechar a gravação.